A paz e a graça a todos, a paz e a graça a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Wellington, da Igreja Batista Casa de Deus, e vamos abordar um estudo a respeito do comunismo. Qual a diferença entre comunismo, capitalismo, socialismo, nazismo, fascismo e o que a Bíblia fala a respeito disso. Eu gostaria de deixar aqui um texto áureo para vocês. O texto áureo diz o seguinte: Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Vamos estar abordando a respeito do que é esse mundo, ok? Muito bem. Mas antes, eu gostaria que vocês ouvissem esta canção, né? Essa canção que é de minha autoria, que faz parte do CD Minha Fortaleza. E eu gostaria que vocês ouvissem. E no link da descrição vai estar o nosso contato para adquirir esse CD. Amém? Diante do teu altar, lava as minhas mãos, purifica meu coração, porque tuas misericórdias infinitas são. Pai, sacia-me como a corça que anseia pelas águas. Eu quero mergulhar nos rios do Senhor, adorar teu santo nome e só a ti render louvor. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, em ti confio, os céus celebram a ti. Levantemos nossas mãos para te adorar. Você que quiser adquirir esse CD, vai estar aí na descrição o contato do zap desse amigo que vos fala, o pastor Wellington. E toda a renda desse CD é para a ajuda do nosso ministério da Igreja Batista Casa de Deus. Como também vai estar o link aí do palco MP3 para vocês baixarem algumas das nossas canções que faz parte do CD Minha Fortaleza. Vamos agora abordar, fazer um estudo, fazer uma abordagem bem sucinta a respeito do comunismo. Muito bem. Esse estudo ele tem um oferecimento do SET, Centro de Treinamento Teológico, na qual nós vamos agora fazer em setembro o curso de Introdução ao Antigo Testamento. E você quiser contato do SET, também vai estar aí na descrição o contato do SET, né? O zap desse amigo que vos fala, o pastor Wellington, para adquirir o CD Minha Fortaleza desse amigo que vos fala, o pastor Wellington. E vai estar também o link da descrição do palco MP3 para você baixar algumas músicas do nosso CD. Amém, queridos? Muito bem. Para falar do comunismo, nós temos que diferenciar o comunismo do socialismo e do capitalismo. Amém? E o texto áureo, o texto que eu li, é Tiago capítulo 4, versículo 4. Amém, queridos? Vocês podem estar depois lendo e vou voltar para esse texto, ok? Bom, vamos diferenciar o que é socialismo do que é comunismo. Socialismo é um regime de controle econômico, social e político. Ou seja, o governo ele controla tudo. É a porta não alcançada para o comunismo. O regime dos comunistas é o socialismo. Ele prepara de maneira forçada para o comunismo. E existe um capitalismo
que sustenta o socialismo. Ou seja, como assim, pastor? O fim de mercado, né? O fim do lucro e tudo nas mãos do governo. Isso é um tipo de capitalismo, ok? Comunismo. O que é comunismo, pastor? O comunismo é uma teoria marxista na qual os trabalhadores seriam donos da sua própria produção, supririam as próprias necessidades, sem ausência de estados, de classes, enfim, um sistema igualitário. Todas as pessoas vivem pela consciência, pela bondade humana, algo que é utópico, amém? Os comunistas, eles acreditam na teoria, né? São todos aqueles que acreditam na teoria do comunismo. Teoria, entendeu? Teoria do comunismo. Socialismo é controle do povo por meio de pressão. Fim do Estado, da polícia, da religião. O socialismo obriga a pessoa a ter a mesma personalidade, pensar igual, viver igual, coisa que é impossível. Por que é impossível? Porque o ser humano é um ser complexo. Não existe esse negócio de homogeneizar o ser humano. O ser humano, ele é um ser complexo, ele foi criado por Deus, né? E a Bíblia diz que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. A Bíblia diz assim, ó, lá em Gênesis, quando Deus sabia que Caim estava com vontade de matar Abel, Deus disse assim: o pecado bate à porta, Caim, mas cabe você dominá-lo. Ou seja, Deus avisa, mas o homem, ele prefere ir para o caminho mal do que ouvir a palavra de Deus. Amém? O nazismo, ele era socialista, porém não era comunista. O socialismo só é possível se conservar uma área residual do capitalismo. Vale salientar que 50% da economia soviética na era de Stalin era economia privada, clandestina. Quando o regime da União Soviética caiu, tinham vários bilionários. Capitalismo é economia, assim como o feudalismo e o fascismo, que é socialista. O fascismo, ele é um sistema socialista. O próprio conceito de comunismo é contraditório. De acordo com Olavo de Carvalho, o comunismo é uma cultura. A União Soviética foi órgão do movimento comunista. Eu recomendo para vocês 2 documentários. O primeiro é A Verdadeira História da União Soviética. Vocês podem achar no YouTube, certo? Podem achar no YouTube esse documentário. E o segundo documentário é a respeito do pastor Richard Wurmbrand, Torturados por Amor a Cristo. É muito importante esse documentário, esses 2 documentários, amém? Vamos estar nos baseando nesses 2 documentários e depois na Bíblia, ok? Quando os socialistas chegaram ao poder, eles destruíram 10% da população. Em 1917, quando Lenin toma o poder, muitos foram fuzilados. Em 1932 e 33, Stalin realiza o confisco de alimentos dos ucranianos e uma limpeza étnica. Ele ordenou que a NKVD, antiga KGB, Polícia Secreta Soviética, confiscassem alimentos dos ucranianos e muitos morreram de fome. Sobreviventes desse massacre relatam com tristeza a frieza dos soldados vermelhos e corpos ao ar livre. Muitos foram enterrados vivos. Os grãos confiscados eram exportados para o Ocidente, milhões e milhões de toneladas. 7 milhões de ucranianos morreram de fome no espaço de 1 ano. O nascimento do novo homem era o objetivo do marxismo, criando uma forma revolucionária do ser humano que pense, pareça e se comporte diferente. O nacionalsocialismo de Hitler também queria um novo homem. Ambas as ideologias têm a ambição de criar um novo homem. Eles concordam com a natureza humana do jeito que é. Ou melhor, eles não concordam com a natureza humana do jeito que é. Esta é a raiz do totalitarismo. Os nazistas têm uma ideologia baseada numa falsa biologia. O comunismo é baseado numa falsa sociologia. E ambos os sistemas têm a ambição de serem científicos apoiados em bases científicas. Ambos deixaram milhões de pessoas mortas em valas comuns. Vale salientar que os socialistas defenderam publicamente o genocídio nos séculos 19 e 20. 5 coisas que Marx queria abolir e é o objetivo dos socialistas. Família, diz que é uma instituição da burguesia.
Individualidade eram resistência ao igualitarismo marxista. Verdades eternas, tudo aquilo que as pessoas consideram verdades era imposição da burguesia. Logo, o cristianismo estava incluído. Nações, abolição de países e nacionalidades. Passado, a tradição e o costume eram ferramentas de dominação da burguesia. Mas o que a Bíblia diz a respeito? Vamos à Bíblia agora. Em Colossenses 2, versículo 8, diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Está escrito em Salmos, capítulo 14, versículo 1, diz o nécio em seu coração, não a Deus. Nécio significa idiota. Amém? Marx, além de ser ateu, era inimigo do cristianismo. As cruéis mortes ocorridas aos cristãos nos países socialistas era a famosa guerra ao ópio. Para Marx, a criação era um empecilho à sua doutrina. Os que mais tarde abraçaram o comunismo como destino glorioso do mundo não hesitariam em assassinar milhões de pessoas que nada mais eram do que animais sofisticados. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Assim como o nazismo odiava a Deus de Abraão, o Deus de Abraão, o comunismo odiava o Deus criador e qualquer outro Deus. Deus, salvação, pecado, espírito eram conceitos negados por Marx e seus seguidores. Só existe matéria. Tudo mais além disso eram invenções das classes dominantes para manter a supremacia. Os marxistas ou tentaram destruir o cristianismo ou transformaram numa teologia da libertação, ou seja, evangelho segundo Marx. Aí você pode ver igrejas materialistas, igrejas inclusivas, igrejas que pregam o gnosticismo moderno. E vamos estar abordando a respeito disso em um outro estudo sobre o gnosticismo, igrejas inclusivas e igrejas materialistas. Amém? Está escrito em Daniel capítulo 2, versículo 21, ele muda o tempo e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Nietzsche dizia, todo homem tem um Deus. Rejeitar o Deus da Bíblia levará o homem à busca de um substituto. O filósofo da morte de Deus substituiu pelo super-homem. A revolução naturalista substituiu o nome de Deus pelo termo natureza. Hegel e Marx substituíram a deusa natura pela deusa história. Marx, ao invés de reconhecer um Deus em cuja mão estão todas as coisas, preferiu uma deusa que o frustrou completamente. Quase 2 séculos de previsões de Marx, ele soou como vã utopia. Está escrito em Isaías 43:11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. A família ela foi instituída por Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Ou seja, os primeiros anos do socialismo de Stalin e o nazismo de Hitler trabalharam juntos para dominar a Europa. Infelizmente, muitos crentes defendem esse maldito regime com a conversa imbecil de que o socialismo mudou. Não está mais assim. Quero o bem comum do povo. Infelizmente, muitos estão trocando princípios bíblicos por pão com mortadela. A própria Bíblia diz que os tais são inimigos de Deus. Aí eu volto para Tiago capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E mundo, nesse contexto de Tiago, é cosmos. Cosmos significa universo, sistema e humanidade. A Bíblia diz assim, universo, tudo que existe, mundo criado e a natureza ao nosso redor, planetas, galáxias, etc. Isso é cosmos. Sistema é o sistema do mundo e as suas influências.
humanidade, seres humanos em geral. A Bíblia, ela diz em João capítulo 3, versículo 17 o seguinte: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, ou seja, ao universo, não para que o julgasse, não para que julgasse o mundo, ou seja, julgasse o sistema, mas para que o mundo, ou seja, a humanidade, fosse salvo por ele. Devemos, queridos, nos afastar de ideologias que negam a Deus, que negam a família, pois esta foi instituída por Deus. Então, socialismo e comunismo é algo diabólico e está escrito: filhinhos, já é a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Em 1 de João 2, 22 diz o seguinte: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E a última diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. 2 de João 1, versículo 7. Queridos, eu quero deixar aqui uma mensagem final. João capítulo 3, versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus veio, enviou seu Filho não para julgar o mundo, o sistema pecaminoso, mas para que toda a humanidade fosse salva. Seja você de esquerda, de direita, de centro, ateu, você que não acredita em nada, você que está desesperado, Jesus, ele te ama. O Senhor Jesus Cristo, ele te ama. E só ele é Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Se você crer, se você recebê-lo de todo o teu coração, ele vai te abraçar e você será cheio do Espírito Santo. Você vai ter uma nova vida com ele. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo e receba Jesus como teu Senhor e Salvador, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser totalmente diferente. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de se inscrever na nossa página, no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a